Olá, eu sou Ana de Magalhães, editora-chefe da Harvard Business Review, e estou hoje aqui para conversar com a Silvânia Sleiman, que é diretora de marketing e comercial da APData. Silvânia, boa tarde. Boa tarde, Ana. A nossa conversa hoje será sobre transformação digital e terceirização no RH. Como nós já sabemos, a transformação digital está chegando em todos os negócios e em todas as áreas. O RH demorou um pouquinho mais para chegar, embora uma área fundamental, demorou um pouco mais para usar, digamos, os recursos dessas transformações, sejam eles através de inteligência artificial, automação, Big Data ou Analytics. Então, eu gostaria de começar perguntando para a Silvânia, por que esse pequeno delay no RH, que é uma área tão importante? Sim. O RH, ele está um pouquinho atrasado, vamos pensar assim, mas ele está num caminho bom nesse sentido, porque as empresas não consideravam no passado o RH uma área estratégica, uma área core, né? E já faz alguns anos que o RH ele vem participando diretamente da estratégia das organizações, né? Porque as organizações vêm procurando se diferenciar, ter alguns diferenciais competitivos com relação aos seus concorrentes, o mercado está ficando bem acirrado. E uma das coisas que traz esse diferencial é o como as empresas atraem as pessoas e têm as melhores pessoas participando do seu negócio. Então, acho que por isso que por estratégia, o RH traz um pouquinho, mas agora está a todo vapor, porque faz parte da estratégia das organizações. Ok, então você me colocou nesse contexto. Agora, na prática, como se dá essa transformação? Em que processos do RH essa transformação se insere? E também a terceirização? Sim. O acesso às informações digitais, a transformação digital, eu acredito que está em todas as áreas de RH. É mais um movimento gradativo, cada vez vai entrando uma área, mas todas as áreas têm que estar inseridas nesse contexto. Quando você fala, vamos supor, em atração de talentos, recrutamento, tudo que oferece, seleção, o assessment, tudo tem a ver com o digital. As pessoas que você está atraindo cada vez estão mais jovens e cada vez mais se sentem atraídas por organizações que propiciam essas questões digitais mais atualizadas. Eles não têm mais vontade de fazer as coisas manuais como em outras gerações. Então, eu acredito que avaliam as organizações por meio do como ela contrata, do como ela seleciona, do como ela pergunta. Então, eu acho que isso vai crescer muito, né? E quando se fala em terceirização, eu acho que é um caminho que está um pouco mais maduro, né? Então, a terceirização, ela vem sendo inserida no RH, como em outras áreas, né? Mas uma área que está muito, muito madura é a área que faz execuções operacionais de folha, de recrutamento, de ponto eletrônico, todas essas questões de pagar funcionário e contratar. Tá. Essas novas tecnologias, porque é tudo tecnológico, eu estou imaginando, sim, né? Elas entram na empresa, como é? É uma empresa que vai para a empresa ou são esses processos que saem da empresa? Ou os dois juntos? Sim, as empresas, elas para fazerem as operações, elas precisam de um conjunto. Normalmente é processo, tecnologia e pessoas que estão envolvidas nisso, né? Então, no que diz respeito à tecnologia, que é uma coisa que nós estamos falando muito agora, né? Tem empresas especialistas que oferecem essas possibilidades para que os recursos humanos contratem, né? E normalmente vai por aí. Os RHs procuram, de acordo com as suas necessidades, especialistas para atuarem nas áreas que eles consideram que estão precisando dessa mudança, né? Tá. Me diga agora, então, eu estou imaginando o seguinte, se você tira esses processos operacionais, eu estou dando um tempo livre, digamos, sim, livre entre aspas, para que o próprio RH tenha funções mais estratégicas. Sim. Né? Então, eu diria que esse seria o primeiro impacto dessa terceirização. Sim. Né? Que outros impactos importantes você vê para o RH ao fazer essa mudança de caminho? Hoje, isso que você falou é uma das coisas mais importantes, né? Porque é o que traz o diferencial. Mas as empresas, elas precisam também se profissionalizar. Elas precisam ter uma coisa mais profissional, uma coisa mais processo orientada.
procuram redução de custos, procuram automação de processos, questões que minimizem o tempo mesmo, conferências eletrônicas. E as empresas que trabalham diretamente com esses assuntos, onde o core é o assunto, é a terceirização, é a automação, tem mais possibilidades de oferecer isso. As empresas de terceirização em RH, eu diria que ao contrário do que muitos pensam, né? Elas têm profissionais maravilhosos trabalhando, níveis maravilhosos de conhecimento, investem demais em tecnologia. Então, a automação é um assunto constante em empresa de terceirização. Porque a terceirização, como eu disse, tem que ser profissionalizada. E as empresas que oferecem esse serviço, elas também exigem um comprometimento com relação ao que elas estão fazendo desses profissionais. Então, o que acontece é que isso é a vida das empresas de terceirização. Eu poderia dizer que nós, por exemplo, estamos trabalhando inclusive em conferência eletrônica, coisa que você imagina, um RH está executando uma folha de pagamento lá, ele vai investir num processo eletrônico, um desenvolvimento que tem que ser investido dinheiro, tempo, para fazer conferência eletronicamente. E é uma coisa que as empresas de terceirização buscam constantemente. Automação de processos, conferência, tudo isso. Quando que essas empresas estão usando essa conferência? Eu estou pensando no RH, claro. A conferência eletrônica, por exemplo, hoje, no RH, quando você faz qualquer processo de pagar pessoas, você precisa ter uma conferência muito rígida do que você está fazendo. Se você está pagando correto, se você está fazendo tudo direitinho. Então, normalmente, o que acontece? Tem alguém que executa, um sistema que executa, e alguém, um sistema que confere. Normalmente, essas conferências são manuais. São pessoas com um pouco mais de senioridade que pegam aquele pagamento ou qualquer coisa desse tipo e conferem. E nós já estamos investindo em sistemas de conferência. Então, tem um sistema que calcula aqui de um lado, que foi parametrizado para calcular. Tem um outro do mesmo sistema, mas parametrizado de uma outra forma, de forma que eles calculam nos dois e fazem o bate de conferência eletrônica. Tá. Então, eu diria que, de novo, nós estamos... se a gente pode pensar em criar valor para a empresa, onde eu tiro alguém mais sênior, pelo que eu entendi que você me disse que fazia essa conferência, não, né? É alguém mais sênior, que pode deixar esses números, né? E realmente analisar os números que obteve, para saber, por exemplo, questões de processo de tempo, se foi cobrado em tempo, ou produtividade e tal. Seria por aí? Esse é o ganho, esse seria o impacto, um dos impactos para a empresa? Seria por aí. Eu diria que isso é uma questão, né? Porque a conferência, mesmo que você tenha essa pessoa sênior, que eu falei, ela envolve, dependendo do tamanho da empresa, existem empresas que têm 100 funcionários, tem 50 mil, 100 mil funcionários. Ela não conseguiria conferir tudo, mesmo como que ela tem essas pessoas. Então, quando você faz de uma forma eletrônica essa conferência, você não confere por amostragem. Você consegue conferir tudo em tempo recorde, coisa que uma pessoa humanamente não conseguiria fazer isso. Então, é um ganho imenso. Silvana, pelo então que você está me dizendo, tem uma questão aqui que é importante, que a automação, a terceirização, leva muitas pessoas a achar que, uau, e onde as pessoas vão se empregar? Como é que vai o futuro do trabalho? Que é outro tema muito importante. Mas se eu entendi bem o que você está me dizendo, essa terceirização também cria novos trabalhos. Não, então talvez tenhamos menos trabalho numa área, mas quando você usa a palavra profissionalização, eu entendo, escuto como, olha, nós estamos criando novos trabalhos, novas tarefas que antes não haviam. É isso mesmo? É isso mesmo. A terceirização, quando você pensa numa terceirização profissionalizada, você não está pensando só em tirar a tarefa sua. É uma tarefa que eu não quero fazer, não quero gerir, não faz parte do meu negócio. Você está entregando uma tarefa importante que precisa ser feita para uma empresa profissionalizada, especializada nesse assunto. E as empresas que são especialistas nos assuntos, nós, por exemplo, especializamos em RH, são empresas que contratam profissionais de RH. Se você for visitar a nossa empresa, você vai ver que a maioria dos profissionais são profissionais de RH e tem áreas muito fortes para executar essas tarefas, pelo compromisso que eu tenho com as empresas que confiam a profissionalização dessa área conosco.
Então, eu diria que as empresas hoje de terceirização, elas propiciam muitos empregos, não são empresas que precarizam o trabalho, muito pelo contrário, os profissionais dessas áreas são os mais valorizados na nossa empresa. Enquanto numa empresa talvez não seja core, na nossa, esses profissionais são do nosso core. A gente precisa de gente boa, de gente competente, de gente que quer evoluir, pessoas que vão assumir uma diretoria de uma área, uma gerência de uma área, enfim. Elas vão ter um desenvolvimento adequado numa empresa que profissionaliza a sua tarefa. Perfeito. Super obrigada. Voltamos uma próxima vez com as conversas da HBR Brasil. Obrigada, Ana.